Queridos, quero compartilhar com os irmãos a respeito do que o Evangelho pode fazer na vida de um pecador. Ele fez na minha e continua a fazer. O nosso tema hoje é o Evangelho que transforma. O Evangelho que faz diferença na nossa vida. Quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 1. Primeiro capítulo do livro de Gálatas, do versículo 1 ao 10. Gálatas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Quero convidar a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Leio, os irmãos observem atentamente a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo, apóstolo não da parte de homem, nem por meio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz a vocês da parte de Deus e do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados a fim de nos resgatar desta era má, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anunciar a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo Jesus. Podeis assentar. Nós já oramos. O apóstolo Paulo, ele apresenta os termos principais desta carta aos Gálatas. Ele apresenta os termos principais de sua carta, já na saudação. A sua saudação de abertura, ele já apresenta esses termos. A autoridade apostólica dada por Deus, ensinamento claro sobre o caráter paternal do Senhor Deus. Esse ensinamento claro sobre o caráter paternal do Senhor e o poder
libertador de Cristo Jesus. As boas notícias para nós são que Deus deve ser visto como um Pai amoroso. As boas notícias para nós são que o Deus deve ser visto como não somente esse Pai amoroso, mas quando entregamos nossa vida, Ele é capaz de nos transformar e nos ajudar mediante o seu Filho Jesus Cristo, a vencermos a nossa condição pecadora. Porque quando nós entregamos nossas vidas a Cristo, Ele não somente nos salva, mas Ele nos transforma. Esforçar-se para impressionarmos a Deus não funciona. Porque Ele já nos conhece. Ele nos conhece ainda antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia na sua onisciência. Então não adianta nós tentarmos impressionarmos a Deus. Ele quer nos transformar pelo poder do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele menciona este poder, do qual ele não se envergonha, pois é o poder de Deus. Ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Este Evangelho que transforma. O apóstolo Paulo, logo no preâmbulo, logo no início da sua carta, as palavras de abertura, ele já menciona os aspectos principais da sua carta. Um relacionamento transformado pelo Evangelho marca a nossa identidade. Você sabia disso? Paulo ele se apresenta como apóstolo enviado porque assim ocorreu graças à sua nova identidade em Cristo. Antigamente não existia sobrenome, vocês sabiam disso? Não tinha. E ainda no interior usa um pouco disto para nos conhecermos. Quem é do interior sabe muito bem. Quem não conheceu João Vaqueiro? O ferreiro? Qual mais os nomes que a gente usa no interior? Chico da... Lá no interior conheci o Chico da van, porque ele dirigia uma van, é o Chico da van. Então as pessoas eram conhecidas pela sua profissão ou pelo seu jeito de ser, pela sua maneira de ser. Então antigamente não existia sobrenome. Então Saulo foi dado o nome de Paulo. E sabe o que significa a palavra Paulo? Pequeno, humilde. E está associado a uma postura de humildade diante de Deus, mas diante também dos homens, diante das pessoas. O nome Paulo surgiu como um apelido dos romanos a ele.
Paulo, ele já era submisso, era um homem submisso, um homem humilde, um homem sujeito à liderança, ainda antes da sua conversão. Tanto que para ele ir perseguir os cristãos, ele pediu carta ao líder da sinagoga para que ele pudesse ir atrás dos cristãos em Damasco. Então, a palavra Paulo, o nome dele surgiu como um apelido romano, quando nesse tempo não havia sobrenome. Como conhecia a Jesus, as pessoas que o conheciam? Jesus, o carpinteiro. José, o carpinteiro. Eu sabia que os nossos sobrenomes têm a ver com a raiz das pessoas que exerciam ou que eram conhecidos por alguma profissão ou que era conhecido por algum jeito de ser. Eu descobri que o meu nome, o meu sobrenome Mendes, é aquele que é cuidadoso, aquele que é temeroso, que é solícito. Fui pesquisar o meu nome, de onde eu vinha, o meu sobrenome. Veio dos portugueses e dos espanhóis, porque lá na época já tinha este sobrenome, porque veio de pessoas que tinham essa identidade. E a transformação que o Evangelho nos traz, ele nos dá essa marca. Ele dá a nós uma identidade. E a identidade de Paulo refletia a marca da sua submissão. Ele mesmo declara-se antes de Cristo, antes da sua conversão, ele era zeloso, muito mais agora, depois que ele conheceu a Cristo e entregou-se a Ele. A identidade de Paulo só faz sentido porque quem o chamou tem autoridade de ordenar a vida dele, ordenar-o como apóstolo. Jesus Cristo e o Deus Pai. Ele deixa bem claro, não foram homens. Ele foi o único apóstolo que não andou com Jesus em vida humana. Ele conheceu a Cristo depois da ressurreição. Antes da ressurreição de Cristo, e até mesmo depois ainda, ele não conhecia Cristo, ele era um perseguidor dos cristãos. E por isso ele declara que não precisou ser ordenado ou nomeado por homem algum, mas pelo próprio Cristo e o Deus Pai. Se não fosse assim, não faria sentido falar da transformação que o Evangelho fez na vida de Paulo. E nós temos que olhar para nós, se de fato nós aceitamos a Cristo, se de fato nós permitimos que o Evangelho faça transformação na nossa vida. Que transformação o Evangelho já fez em sua vida, que você pode ser identificado. Amoroso, conselheiro, compreensivo, humilde. O Evangelho tira de nós a arrogância, o Evangelho tira de nós a autossuficiência e apresenta um Deus Pai generoso que cuida de nós.
desde a nossa concepção espiritual, mas também da nossa concepção física. Queridos, a transformação que o Evangelho produz em nós revela a comunhão. O apóstolo Paulo, ele apresenta no versículo 2, versículo 1 e 2, que ele não estava sozinho quando ele escreveu aos Gálatas. Versículo 1 e 2, ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homem nenhum, por meio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Então ele escreve à igreja em concordância com aqueles que estão com ele. E você pode observar que, lendo as cartas de Paulo, observando claramente, quase nunca ele escreve sozinho. Lucas, o doutor Lucas, sempre estava com ele. Silas. Não obstante, pelo individualismo e estrelismo, o nosso afã, o nosso desejo, nossa obsessão pelo individualismo e pelo estrelismo, é que nós certamente é a razão porque nós vemos o apóstolo Paulo como um cavaleiro solitário no Evangelho. Mas quando nós lemos as suas cartas atentamente, mostra a presença constante de muitos anônimos, de muitas pessoas que estavam sempre cuidando dele, ajudando no seu ministério. Muitos irmãos ampararam e amparam o apostolado do apóstolo Paulo em suas orações. Não são poucas pessoas que têm, de vez em quando, falado comigo e mandam recados para mim, dizendo que estão orando por mim. Eu tenho plena certeza que o ministério do pastor Mendes nunca foi sozinho. Nunca. Há irmãos que pouco conheci, mas que de vez em quando manda recado para mim, confortador, pelo meu celular, pelo WhatsApp, dizendo: pastor, eu estou orando pelo Senhor. Ontem mesmo o irmão Evandro disse: pastor, nós fomos orar por um pastor que o pastor Cícero tinha pedido, e na minha oração eu só lembrei do Senhor. Mas o pastor Cícero não pediu para me orar pelo Senhor, mas pelo meu hábito de orar pelo seu ministério. Na hora que eu fui orar, o primeiro nome que veio à minha mente foi o pastor Mendes. E o pastor Cícero disse: irmão Evandro, não era pelo pastor Mendes, mas se você orou por ele é porque ele está precisando. Irmãos, nós não andamos numa carreira solo. O pastor, ele sempre depende das orações de muitos. Por fim, o relacionamento transformador
a juntos, apoiado, fortalecendo, admoestando e corrigindo. Este relacionamento que o Evangelho traz aos nossos corações é necessário. Nós precisamos ajudarmos uns aos outros, corrigirmos mutuamente. O Evangelho causa em nós naturalmente essa transformação. O que Paulo tinha que falar aos Gálatas não era muito animador, mas era necessário. Pois os crentes de Gálatas estavam se desviando do Evangelho que havia levado eles à transformação, o Evangelho das boas novas de Cristo Jesus. E parece que por onde Paulo passava pregando o Evangelho, vinham outros da circuncisão pregando um outro Evangelho, aonde para ser crente, para crer em Jesus, para ser um cristão, precisava não somente ser circuncidado, mas também se tornar um judeu para depois ser um cristão. E o apóstolo Paulo chama a atenção dos crentes de Gálatas. O versículo 8 e o versículo 9, ele chama a atenção porque o evangelho que havia dado a eles a salvação, dado a eles a transformação, ele diz: por que vocês tão rapidamente estão se desviando do evangelho? Nessa parte que nós lemos desse texto, fica bem claro que a partilha da vida envolve ensinar e, quando necessário, corrigir. Nós precisamos estar abertos não somente a sermos corrigidos, mas também corrigirmos mutuamente quando necessário. Esta parte é difícil, não é verdade? Você encontrar um irmão no erro e chamá-lo a atenção, gente, não é simples, mas é necessário. E sabermos que nós somos passivos de erro, e assim mostra que a unidade da igreja é necessária, porque é assim que nós ajudamos um ao outro. Mas a maioria de nós, quando vemos no erro um ao outro, nós preferimos comentar uns com os outros do que corrigi-los. Porque nem sempre as pessoas que são corrigidas aceitam. Mas não podemos nos desculpar com isto, porque a palavra de Deus requer de nós esse gesto. Se você não corrigir quem você percebe no erro, não conte uns para os outros. Ore simplesmente, se você não tem coragem de corrigi-lo. Coloque essa pessoa diante de Deus. Mas, segundo a Escritura Sagrada, nós precisamos confrontar uns aos outros com o erro, com o nosso erro. Porque a própria palavra declara isto. Se nós pegarmos um ao outro no erro, nós precisamos confrontar com o erro. E se nós conseguirmos mudar o coração daquele que errou, nós ganhamos ele. Se você está consciente da sua identidade em Cristo, da necessidade de comunhão e de caminhar junto à trilha do Evangelho, é um bom sinal. É um bom sinal de que entendeu o sentido do Evangelho.
Mas muitos de nós andamos ainda na ignorância. É como andar nas trevas. Andar nas trevas não significa andar no inferno, mas andar na ignorância. Andar contrário àquilo que a Escritura Sagrada nos ordena. Eu fico muitas vezes pensando, se nós fôssemos mais atentos ao que o Evangelho requer de nós, para que nós crescêssemos juntos como igreja. Não somente seríamos edificados, mas transformaríamos o mundo. Mas muitos de nós, a maioria de nós, queremos viver no conforto de não sermos contrariados e nem contrariar ninguém, porque nós preferimos agradar a homens do que a Deus. O apóstolo Paulo deixa bem claro, no versículo 10: acaso busco agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. O Evangelho nos incomoda muitas vezes. Nós não queremos ser confrontados com nossos erros, muitas vezes. Mas é necessário para que sejamos transformados. É necessário para que cresçamos. Nós não podemos viver sempre como crianças na fé. O Evangelho nos transforma quando nós permitimos. Ele nos dá uma identidade. Ele nos dá uma identidade que nos identifica com aquele que nos transforma. Para concluirmos, você reconhece a provisão de Deus através dos anônimos na vida cristã? Para nós vivermos a vida cristã, precisamos de companheirismo. Precisamos de pessoas que você precisa orar juntos. E é por isso que o pequeno grupo multiplicador, a necessidade nos leva a isto. Nos leva a compartilharmos as nossas necessidades, mas a confiarmos uns nos outros para sermos corrigidos e crescermos juntos. Ninguém vence sozinho na caminhada cristã. Há pessoas que gostariam de estar na igreja, entrar e sair e nem ser notado. Mas não é assim que vive uma vida cristã. Precisamos nos relacionar. Precisamos orar uns pelos outros. Precisamos admoestar-nos mutuamente. Precisamos nos preocupar uns com os outros. Na igreja não é aquela questão de a vida é minha, não preciso dar conta a ninguém. Nós somos igreja, nós não somos mais sozinhos. A igreja é o corpo de Cristo. E é por isso que fora da igreja não existe crente. Se está fora, está desviado. Eu não preciso de igreja para me congregar. Precisa sim. Porque a igreja é que é o corpo de Cristo. A igreja é que é a identidade de Cristo. E nós somos igreja. E por isso precisamos andar juntos, orarmos uns pelos outros e nos preocuparmos uns com os outros. Que o Senhor, cada dia, nos dê uma identidade mais visível
de maneira que sejamos identificados com o Filho de Deus. Assim como o apóstolo Paulo recebeu este nome de o humilde, o pequeno, é assim como muitos outros homens de Deus receberam uma identidade como eles eram vistos, como se relacionavam com as pessoas, que possamos também ter essa identidade. Onde as pessoas fora da nossa igreja possam nos identificar como cristãos por causa do nosso relacionamento, por causa da maneira como tratamos outras pessoas, para que a igreja de Cristo caia na graça daqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que a nossa identidade seja cada dia mais visível diante do mundo. Pai, graças te damos pela tua palavra que nos admoesta, pela tua palavra que nos dá a transformação necessária para todos os dias glorificarmos e exaltarmos o teu nome através do nosso testemunho. Que a nossa vida possa ser vista a pessoa de Cristo Jesus, através do nosso falar, através do nosso relacionamento com as pessoas. Que a tua igreja glorifique o teu nome diante desta comunidade, vivendo o verdadeiro evangelho que transforma vidas. Que possamos mostrar o poder de Deus na nossa própria vida. Nós oramos, ó Deus, pela tua igreja, pelo teu povo. E muito obrigado pelo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Eu sei que muito ainda o Senhor tem a fazer. A tua boa obra não encerrou. Eu tenho plena certeza que o Senhor não abandona a obra antes de encerrar. Portanto, continua a operar em nossas vidas, como o Senhor operou na vida de muitos servos teus no passado. Faça isto em nós nos dias de hoje, de maneira que sejamos úteis cada dia mais no reino do Senhor aqui nessa terra. Oramos em nome de Jesus. Amém.